de 2019. Acabou agora, hein? Final de jogo, vitória do Corinthians por 1-0, gol do Danilo Avelar, hein? Sempre criticado, cornetado pela torcida do Corinthians. Olha aí, o Danilo Avelar. Vamos ver o gol, então? Vamos ver o gol da vitória do Corinthians. O Corinthians que vinha em crise, foi derrotado no meio de semana para o RB Brasil. O Palmeiras estava invicto no Paulistão, sofre a primeira derrota. Nesse lance que a gente acaba de ver aí, ó, o Danilo Avelar aproveitando um rebote, depois uma defesa, olha aí, ó, cobrança de falta. A cabeçada ali do Gustavo, né? Sim. Sim. O Gustavo, a defesa e no rebote o Danilo Avelar, o Fábio Carille comemorando muito com os reservas ali no banco do Corinthians. E volta a vencer jogando na casa do Palmeiras, hein? A quarta vitória do Corinthians no Allianz Parque. A gente tem uma enquete, você pode participar, hashtag Rodada Fox, olha aí, ó. O Rodada Fox quer saber sua opinião. Qual foi o jogador que mais se destacou no derby? Você pode votar no Twitter do Central Fox. Olha aí, ó, 52% tá ganhando Danilo Avelar, o autor do gol, claro, o herói dessa vitória do Corinthians. Com 52%, 27% para o Gustavo, que participou mais uma vez de um gol importante do Corinthians, 8% para o Dudu e 13% para o Felipe Melo. Você pode participar e dê o seu voto para ver qual foi o jogador que mais se destacou nesse derby, vitória do Corinthians por 1-0. Amigos, Eugênio Leal, Felipe Facincani, nessa semana falou-se muito, todos nós falamos muito, uma provável chegada do Guilherme Arana. Foi ou não foi? No Corinthians, o Carlos Augusto continua lá defendendo a seleção sub-20. Por que falamos tanto de Guilherme Arana e de Carlos Augusto? Porque o Danilo Avelar, a gente sabe, desde o ano passado, muito criticado, cornetado, acaba sendo, a gente está vendo ali, está ganhando ali a enquete, está ganhando a votação por ter sido o autor do gol. Mas a gente sabe que uma vitória não é feita só com o gol marcado, claro que ele define, mas também com muita marcação, ou talvez com erros de um Palmeiras que foi derrotado. Que visão, que opinião vocês têm sobre esse jogo de hoje? Vou começar com o Facincani, por favor. Ô, Abel, na questão do Danilo Avelar, sempre Palmeiras e Corinthians constrói algum personagem diferente pra gente debater, né? Foi o Jô aquela vez desacreditado, agora o Danilo Avelar, enfim, o Corinthians. E quando está em baixa, geralmente acaba tendo a chamada força extra, ou no caso, quando o Corinthians se coloca sempre acuado, se mostra o porquê de ser uma equipe muito complicada de ser batida. Porque ele tira um algo a mais que muita gente não acredita. E num jogo como hoje, um Corinthians que vinha numa fase muito ruim no campeonato, fez aquilo que dele se esperava como técnico Fábio Carille. E exatamente no mesmo script, só que em ambiente diferente, do que foi aquele clássico de 2017, na virada de chavinha do Corinthians naquela ocasião. Um Corinthians que se defendeu, um Corinthians que segurou o resultado, um Corinthians que foi na proposta de uma bola e que conseguiu essa uma bola diante do Palmeiras. Sabe que se fosse para cima, de se expor, o Corinthians também nem tem essa característica, mas se buscasse o jogo contra um Palmeiras que veio numa escalação muito aguda, com Carlos Eduardo, Dudu, com Borja, com Lucas Lima, fatalmente o Corinthians sofreria, como sofreu boa parte do jogo, os ataques da equipe do Palmeiras. Só que, como o Corinthians sabe que para anular essa correria que é o time do Palmeiras, basta você ter a solidificação defensiva necessária para que o Palmeiras se perca, porque o técnico que está no banco de reservas em nenhum momento é aquele cara que tenta fazer algo diferente para mudar o jogo, então o Corinthians conseguiu mais uma vez o gol dele, dormiu no resultado ao longo do jogo com muita competência e conseguiu 3 pontos que podem justamente fazer com que aquele cenário de 2017 se repita, de um Corinthians que cresce após um clássico, consegue ter aí sim uma paz enorme para o técnico Fábio Carille trabalhar e esses jogadores com confiança se desenvolver ao longo da temporada. Pois é, aconteceu em 2017, no ano passado também muita polêmica e o Corinthians sendo campeão dentro da arena do Palmeiras. A gente sabe que clássico, apesar de sempre muita gente apontar favoritos, e o Palmeiras era apontado como favorito por quase todo mundo, chega lá o time que estava desacreditado, que estava em má fase, que foi derrotado para o Red Bull Brasil e merecidamente, pelo menos na minha opinião, muito merecidamente, o Corinthians foi mais eficiente, aproveitou a sua oportunidade,
conseguiu ali brecar as principais jogadas do Palmeiras, que apostou muito na bola aérea, né, Eugênio? Não sei se você concorda, se você pensa assim. E o Corinthians consegue mais uma vitória jogando na casa do adversário. Antes do Eugênio falar, lembrando que daqui a pouco a gente vai ter a Nadine Bastos aqui analisando a expulsão do Daverson e os lances também mais polêmicos da arbitragem desse clássico entre Palmeiras e Corinthians, Eugênio. É, um clássico ruim. Um espetáculo para o espectador péssimo. O Corinthians que fez um gol logo no início, de bola parada, você disse, apostou muito na bola parada. Dá para dizer que apostou muito, porque foi praticamente a única vez que ele foi ao ataque. E aí se aproveitou, primeiro, da qualidade do Sornosa, que se tem qualidade, é justamente na bola parada, no escanteio, na falta, ele bate muito bem. Na qualidade do Gustavo, que no alto hoje é um dos melhores jogadores do Brasil na disputa aérea, ganhou lá, ele foi inclusive, tentaram segurar ele ali, o Luan tentou segurar, ele subiu, ganhou de cabeça. E no sangue frio do lateral esquerdo, Danilo Avelar, que ganhou um presente, né? A bola caiu no pé dele, sem marcação, na pequena área, com o goleiro no chão. Estava no lugar certo, na hora certa. Tava, mas só oportunista. Desculpa, talvez você tenha entendido errado ou eu, de repente, não consegui passar direito. Mas eu disse que o Corinthians conseguiu brecar as ações do Palmeiras e obrigou o Palmeiras, talvez, a apostar demais na bola aérea, não o Corinthians. Continua o seu raciocínio. É verdade, aconteceu isso, mas o que eu quis dizer simplesmente é o seguinte: o Corinthians fez o gol e não foi mais ao ataque. Aliás, já não estava indo muito antes do gol, mas estava muito no início do jogo. Então ele se posicionou marcando, como dizem os técnicos na linguagem, né, em bloco baixo, ou seja, da intermediária de defesa para trás, bloqueando os espaços ao Palmeiras, deu a bola ao Palmeiras e ficou tranquilo, porque o Palmeiras é um time mecanizado. É um time que foi campeão brasileiro ano passado, fez boa campanha, sempre apostando na velocidade, na arrancada, na transição com o Dudu, que é excelente jogador. Mas o Corinthians, entendendo isso, tirou a velocidade. Tirou do Palmeiras a possibilidade de aplicar isso em cima dele. Quando você marca lá atrás, você já ocupou aquele espaço no campo, não tem como correr. E aí faltou ao Palmeiras entender a leitura do jogo. O Filipão foi mal nas substituições que ele fez, porque ele trocou basicamente 6 por meia dúzia. Quando ele tira no intervalo o Carlos Eduardo para botar o Felipe Pires, um é o clone do outro. São jogadores de velocidade e drible. Mas contra uma defesa trancada como o Corinthians, que fez um 4-1-4-1, o Jadson voltou para compor o lado do campo, ora pelo esquerdo, ora pelo direito, trocando com o Matheus Vital. Não adianta você ter jogador de velocidade para botar a bola na frente, que não vai botar a bola na frente. A defesa já está postada ali. Depois ele tira o Borja para colocar o Daverson, tira um centroavante para colocar outro. Ora, se o time está cruzando várias bolas na área, eu perdi as contas de quantas bolas foram levantadas na área. Pelo menos mais de 40. Não seria mais interessante ter os 2 centroavantes? Se é só isso que o Palmeiras sabe fazer, coloca 2 centroavantes, porque você tem a maior chance de ganhar uma disputa aérea. Não, você tira o Borja, coloca o Daverson. Cadê a inventividade nisso? Faltou ao Filipão olhar para o banco e buscar um jogador do drible curto, da tabela, da aproximação, buscar uma triangulação, uma outra maneira, recuar essa bola lá atrás para atrair o Corinthians, tirar o Corinthians lá da entrada da área. Então, no final das contas, como eu disse aqui, foi um jogo ruim, porque o Corinthians não quis jogar e o Palmeiras não soube jogar. Mas você está dizendo que o Corinthians não quis jogar, mas de qualquer maneira você acha que foi merecida a vitória ou não? Foi merecida, porque dentro do que se propôs, ele conseguiu o resultado. Exatamente. Ele bloqueou as ações do Palmeiras. Ponto. Me propõe a não deixar... Mas assim, não jogou bola. Cadê o Corinthians? Jogou? Não jogou bola. O Corinthians perdeu para o Red Bull. A grande diferença é a seguinte. Contra o Red Bull, ele e outros clubes contra quem ele vem tendo, Corinthians, vem tendo dificuldades no Campeonato Paulista, ele tem que sair para o jogo. Tem que propor o jogo, né? Contra o Palmeiras, ele pode jogar como time pequeno. E foi o que ele fez. Jogou hoje o time pequeno era o Corinthians e ganhou o jogo. Parabéns ao Corinthians, porque o objetivo, no final das contas, é esse. Agora, é incrível como em alguns jogos grandes, e você precisa ter um diferencial ou se fazer diferente, o Filipão tem tido dificuldade. O ano passado, quando o Cruzeiro veio para bloquear o Palmeiras e por 2 vezes fez isso na Copa do Brasil, o Palmeiras praticamente não jogou.
Desculpa te interromper, você está citando aquele jogo da Copa do Brasil, é isso? Da Copa do Brasil, exatamente. É legal você lembrar, Facincani, porque foi a última derrota do Palmeiras em casa. Sim, 1 em a 0 setembro do ano passado, contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Depois disso, o Palmeiras não perdeu mais em casa, perdeu hoje. Continue. E o Cruzeiro naquele jogo fez, não exatamente, mas algo muito semelhante ao que fez o Corinthians. Vou jogar fechado e vou explorar o contra-ataque do Palmeiras. O Palmeiras é o mandante, o Palmeiras vem pra cima. É legítimo, não é? Claro que sim, o Mano é um cara inteligente. Pra que eu vou abrir o meu time com o Palmeiras que quer justamente o meu buraco pra jogar? Buraco no caso do contra-ataque? Não vou. Vou fechar, entendeu? Agora, o Boca da mesma forma. O Boca na Bombonera do primeiro jogo, da Libertadores na semifinal, segurou até onde deu. Depois que ele viu que o Palmeiras era inapto, que o Palmeiras também estava querendo segurar o empate, ele falou assim, espera só um pouquinho, deixa eu jogar um pouco para ver o que acontece, fez 2 a 0. Quando veio para cá, da mesma forma. Ele espera um pouco, vê que o Palmeiras parte naquela afobação, faz 1 a 0, na cirurgia, acha o gol, recua, joga direitinho. Então, assim, quando o Filipão precisou mudar a característica, trazer um fato novo, 2 meias, alguém para triangular, um lateral para chegar e se aproximar com o Dudu, porque parece que o Palmeiras só depende do Dudu. Em muitos momentos do jogo, o Dudu sozinho com a bola, conduzindo. Tinha lance do Dudu contra 3 marcadores. Não tinha ninguém se aproxima do Dudu. É tipo, o Dudu é o cara, hoje ele é o melhor, então o Dudu vai resolver. Existe realmente uma Dudu dependência? Existe. Sabe por quê, Abel? Porque o Dudu foi o único jogador do time do Palmeiras que jogou todos os jogos do Campeonato Paulista. Por que se o time tem tanto rodízio, se o time tem tanto elenco, o Dudu joga todos os jogos? Não pode ser assim também. Numa hora dessa, você até arrebenta o Dudu. É claro que o cara que é o craque do time tem de jogar os principais jogos principais, é lógico. Mas agora precisa só o Dudu é o cara que joga lá praticamente 90 minutos. Por quê? Parece que o Palmeiras espera que o Dudu todo jogo resolva. E não pode ser só o Dudu. Que hoje jogou bem, inclusive, apesar de toda a dificuldade do Palmeiras. Era o único lúcido em campo. Se você não tem um lateral que se aproxima, o Mike muitas vezes esperando o Dudu, vai nele. Né? Ou quando o Dudu jogava pela esquerda, o Diogo Barbosa ficava. Você não tem um centroavante que busque jogo, o Borja parado em meio à zaga. O Daverson da mesma forma. Ele ainda vem buscar um pouco mais o jogo, mas participa pouco. O Lucas Lima de novo apagadíssimo. Como é que o meia, que é o cara da criação, não trabalha com o Dudu, não trabalha com o jogador que é lúcido? Técnico Fábio Carille do Corinthians também já falando em entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Isso muda a sua avaliação? Eu tenho uma teoria sobre isso. O que eu discuti muito, Ortega, com a minha comissão, é de a gente ter humildade e reconhecer que a gente está sem conjunto de jogo, né? Você pegar o time do Palmeiras hoje, só o Carlos Eduardo não foi campeão brasileiro, né? Com um monte de jogador no banco campeão, um elenco muito forte, e eu com 4, 5 jogadores fazendo improvisação, numa situação de trazer o Jadson para jogar pelo lado esquerdo, fazer um triângulo ali mesmo, com Ralf, Sornosa e Ramiro, para dificultar para o adversário, né? Então, tem que ter... A gente teve essa humildade, reconhecimento de que a gente está faltando conjunto, sim, é um início. Jogadores chegando, jogadores entendendo que é Corinthians, que o Richard não foi tão bem nos jogos que iniciou, que entrou bem hoje, vai entendendo o que é Corinthians, o que é a forma de jogar e a nossa ideia. Mas o mais importante foi a entrega dos jogadores. É claro que é uma vitória que dá moral, mas a gente tem que melhorar muito o nosso jogo, ter mais aproximação, mais triangulação, agredir mais o adversário. A questão desses confrontos com o Palmeiras, assim, eu sou muito de ver o dia a dia, né? A gente prepara muito para o jogo, então sei que saiu muitas coisas aí porque acaba chegando de rei dos clássicos, mas é mais a gente passar o que tem que ser feito e os jogadores comprarem a ideia de jogo a jogo. A entrega deles hoje foi fundamental, a briga, algo que estava faltando. Isso também passa para esses jogadores, acho que são 9 contratados, né, que estão chegando para um elenco aí que foi muito cobrado no segundo semestre. Mas assim, estou muito feliz porque a gente já começa a resgatar aquilo do Corinthians, de brigar, de lutar, e agora a gente passa para uma próxima etapa, que é de jogar mais, entrar mais no campo adversário, ficar mais com a bola. Então vamos de passo a passo, tenho certeza que a gente tem muito para melhorar e vamos melhorar com o trabalho. Carille, mas é inegável que a organização defensiva fez do Corinthians com você um time vitorioso. Dá para entender que o Corinthians vai ter essa mesma postura, mesmo com esses reforços que chegaram, que você vai poder colocar no campo de ataque?
Ou você vai tentar uma postura diferente, uma ideia de jogo diferente nessa sua oportunidade agora, novamente treinando o Corinthians, propor um jogo mais ofensivo? Conheça essa voz. Conheça essa voz. É o seguinte, eu quero equilibrar melhor do que foi os outros anos, né? Eu já deixei bem claro em algumas coletivas que eu quero usar um 9, característica de Gustavo ou Bozelli, e o Love por perto. Quero equilibrar mais. Se vai acontecer isso lá na frente, eu não sei. O grupo vai ter que me dar uma resposta para ser mais ofensivo, mas eu vou tentar. Eu quero tentar. Lembro que o ano passado eu tentei o 4-1-4-1 com o Jadson e Rodriguinho para o Gabriel e não funcionou no início. Depois voltei para o 4-2-3-1 e terminei no 4-2-4. Então a gente vai trabalhando, vai dando alternativas para o grupo, só que o grupo tem que dar uma resposta. Eu quero equilibrar mais. Tá? Quero fazer o Love jogar perto do 9, como estava jogando no Besiktas agora. E como jogou com o Adriano no Flamengo. Né? E até mesmo aqui no seu início no Palmeiras era Edmilson e ele perto do Edmilson. Claro que a idade já não é mais um jovem, mas eu considero o Wagner um cara privilegiado fisicamente, parecido com o Emerson Sheik, que está com 34 anos e já conversei com ele, eu sei que ele aguenta fazer isso. Carille, aqui atrás à sua esquerda. Ainda sobre a questão tática da partida, né, você até comentou agora que já testou o 4-1-4-1, não tinha dado certo. E nessa partida você, além de ter usado mais uma vez o 4-1-4-1, que não funcionou tão bem lá atrás, você colocou o Jadson aberto pela esquerda, sendo que normalmente quando ele jogava aberto era pela direita. O Matheus Vital, que jogava aberto pela esquerda, que normalmente jogava aberto pela esquerda, você colocou pela direita. Então você mexeu bastante. Assim, qual foi a sua ideia para todas essas mudanças no Clássico? O que você queria do Corinthians? É que o 4-1-4-1 que eu fiz com o Gabriel, Jadson e Rodriguinho eram 2 meias ofensivos. Hoje eu fiz o 4-3-3, vamos dizer, o 4-1-4-1, mas com o Ramiro, que é um segundo, e com o Sornosa, que vem mais atrás. Então, são características diferentes dos jogadores. A ideia qual foi? Fazer o Jadson sair da esquerda e rodar para que a gente tivesse superioridade no meio de campo. E na hora que a gente perdesse a bola, que o Jadson tivesse por dentro, o Sornosa ia baixar para marcar e fazer a segunda linha com Sornosa, Ralf, Ramiro e Matheus. Essa foi a ideia, sem trabalho, mais na conversa, porque jogamos na quarta e não deu tempo de trabalhar, foi levar para o campo e explicar mais na conversa. E o entendimento foi bem legal, a gente conseguiu neutralizar assim, as principais jogadas do Palmeiras. Carille, aqui à sua esquerda. Nos últimos anos, ainda sob o seu comando, Corinthians e Palmeiras vêm sendo um divisor de águas a favor do Corinthians. É verdade que é início de temporada, mas geralmente o Corinthians ainda está oscilando, procurando o seu time ideal, vence o Clássico e arranca na temporada. Era mais ou menos isso que você precisava mais uma vez para trazer a confiança de volta ao elenco e arrancar em 2019? Vitória sempre é importante, ainda mais um Clássico, ainda mais fora de casa. Mas eu tinha os times mais montados antes, né? Tinha um time que entendia mais. 17 a gente tinha o Jô numa excelente fase, um time que sabia o que fazia, não estava tendo bons resultados, mas muito fui questionado, eu lembro, até por amigos que eu escuto bastante, se estava na hora de mudar o sistema de jogo. Só que eu não estava vendo nenhum time ser melhor do que nós. Estava vendo que os resultados não estavam vindo. Quando você começa a perder o controle do jogo e perde o jogo, aí sim que eu vejo que é hora de mudar. Então, eu acho que técnico, comissão técnica, tem que entender bem resultado e desempenho. Então, para mim, o desempenho não estava muito longe, não via os adversários ser superiores a nós, né, até que veio aquele jogo contra o Palmeiras de 17, tanto com a expulsão do Gabriel, no primeiro, que ali sim foi um divisor, até para mim a confiança e boa parte da imprensa e da torcida passar a acreditar mais no meu trabalho, e no trabalho daquele grupo, e depois no Brasileiro ali, claro que aquela vitória, nós demos um passe muito grande para a conquista, né, que se a gente perde aquele jogo ali, para mim o campeonato ia ser decidido só na última rodada, né, ia ser um campeonato enroscado até o fim, e aquela vitória, a gente deu um passo importante para a nossa classificação, mas para o nosso título, mas a gente tem muito que melhorar, mas muito mesmo, e eu quero ressaltar aqui que é uma vitória importante, mas sei que eu vou ter muito trabalho, mais do que os outros anos, pela questão de ter chegando 9, 10, 11 jogadores novos aí. Fábio, aqui atrás, tudo bem?
Quando a gente olha para o perfil dos jogadores que você recebeu e até do time que entrou hoje, a gente via pouca saída de velocidade, de profundidade. Tanto que você só foi ter o contra-ataque mesmo com o Pedrinho e com o Gustavo Silva em campo. É um desafio nesse grupo tentar equilibrar a ponto de encontrar essa saída de velocidade. E eu também queria que você falasse sobre a importância do gol do Avelar para a recuperação do jogador que você vem falando a toda entrevista. Na verdade, a velocidade foi com o Gustavo Silva, né? O Pedrinho não é um velocista, o Pedrinho é um meia, que gosta de trabalhar, que gosta de trazer para dentro. Estou tentando induzi-lo a buscar mais profundidade, porque ele tem velocidade, mas está ainda querendo muito bola no pé, está melhorando nessa questão. Eu tinha para o jogo de velocidade o Gustavo Silva e o André, né? Mas são muito jovens, estão chegando no Corinthians entendendo agora. Para mim, senti um pouquinho nas oportunidades que tiveram, algo normal. Tinha o Love para uma situação de jogo para 20, 25 minutos. Né? São os 3 jogadores que poderiam me dar uma profundidade a mais. Qual que é a segunda pergunta? Desculpa. Cara, muito feliz por ele, porque vocês da imprensa e boa parte da torcida tratam um ser humano muito mal. Primeiro, o cara é um ser humano. Tá? Primeiro, o cara é um ser humano. Eu não sei por que essa cobrança em cima dele, sendo que o time do Corinthians todo foi mal no segundo semestre. Eu não sei por que pegam para Cristo 1. Né? E vocês, parte da imprensa, fazem parte de ficar induzindo o torcedor a isso, que a gente escuta, a gente não é bobo. Né? Mas que felicidade para ele. Puta de um profissional. Se não tivesse cabeça boa, não estaria jogando mais. Cumpriu, marcou muito hoje. E é o jogador mais regular dessa minha passagem aqui. Todos os jogos que ele fez, o Avelar está sendo o jogador mais regular. Fagner teve altos e baixos, Henrique altos e baixos. Ele manteve, não tomando bola nas costas, mas um erro dele, já parece que ele é o pior jogador do time, é o pior jogador daquele jogo. Mas primeiro a gente tem que respeitar o ser humano, e muitas vezes isso não é feito, e com o Avelar não foi feito. Fabio, tudo bem? 2 questões. Eu queria saber já para a quarta, é um mata, né? Um jogo só. Depois ainda você tem 2 matas contra o Racing, enfim, o clássico com o São Paulo é um fevereiro meio complicado aí para o seu time. Se a intenção é manter o time para a quarta, ou é possível ter outros jogadores? E eu queria que você falasse um pouquinho. Problemas aí, portanto, na entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, mas de qualquer maneira, Eugênio e Facincani, a gente pode analisar já a fala dos 2 técnicos, do Felipão e também do Fábio Carille. O Felipão analisando, dizendo que o Palmeiras finalizou demais, mas não foi feliz nas finalizações, dizendo também que a vitória do Corinthians foi justa. Ele foi seco ali, né? Ele disse, foi justa. Eles fizeram o gol, a gente não fez, então vitória justa. E o Fábio Carille dizendo que o Corinthians ainda tem muito a melhorar, apesar da importância dessa vitória no Clássico contra o maior rival, falando também sobre Wagner Love, sobre Bozelli, dizendo que vai usar o Wagner Love ali ao lado de um atacante, do Gustavo ou do Bozelli. Enfim, como vocês analisam a fala dos 2 técnicos, do Felipão e do Carille? Começando com você, por favor, Eugênio. Eu vou falar sobre o Carille, vou deixar para o Felipe Facincani falar sobre o Felipão. Você manda. Porque a gente estava aqui acompanhando, né, em off. E eu concordo bastante com o que ele vai falar daqui a pouco, com o que imagino que ele vai falar. Queria exaltar, parabenizar o Carille, porque o time dele ganhou o jogo e ele, após a partida, vem dizer o seguinte: a gente tem que separar resultado de desempenho. Meu time precisa melhorar muito. Então, o que ele fez inteligente que é? Como eu falei, hoje ele adotou uma estratégia específica para esse jogo, de acordo com as circunstâncias, com o adversário, ultra defensiva, para fazer a retranca e garantir o resultado na bola aérea, como garantiu. Essa é uma questão. Agora, que o time do Corinthians não jogou bola e que precisa jogar muito mais, mostrar muito mais futebol, ele mesmo admitiu. Vamos voltar para a Arena do Palmeiras agora, ouvindo o Ramiro, do Corinthians. Vamos lá. A ação também do time dentro do próprio Campeonato Paulista, né? Importantíssimo, né? Vencer um jogo como esse, um clássico, na casa do adversário. Então, para dar, como tu mesmo falou, para dar sequência na competição, confiança para todo o grupo. A gente vem trabalhando de uma forma muito positiva, o dia a dia está sendo muito bom.
um grupo muito bom também, então a gente espera ir colhendo os resultados no decorrer dos jogos. A diferença de postura para o último jogo, a derrota para o Red Bull, para hoje foi enorme. O que mudou de lá para cá? O que o Carille falou para vocês antes do clássico aqui? Comentei depois do jogo passado que muitas vezes a derrota te ensina muitas coisas, né? Então a gente procurou depois daquele jogo refletir, ter uma autocrítica, que eu acho que isso é muito importante e faz com que a gente cresça. E no jogo de hoje acho que dispensa comentários a questão de entrega, de vontade de vencer, né? Acho que um clássico por si só já tem que estar dentro de cada um a vontade de vencer, ainda mais pelo momento que a gente vivia, era importantíssima essa vitória e a postura da equipe também foi nota 10. Ramiro, do grau de concentração de vocês, a cada lance, sempre todos um ajudando o outro, um do lado do outro, e do seu posicionamento ali, na linha de 4 ali, um pouquinho mais para o lado direito. Esse era o espírito, né? A gente sabia, como eu falei, que o nosso momento não era dos melhores na competição, então uma vitória na casa do adversário dava moral, era importante para a sequência da competição. Então era um jogo que não tinha que ter cansaço, não tinha que ter lesão, não tinha que ter nada. A gente tinha que sim correr em busca do resultado positivo e foi isso que a gente fez. Ramiro, a gente ouviu agora há pouco o Felipe Pires, ele falou, a gente sabe que o Corinthians é um time de muita marcação, muito forte, mas não sabia que ia ser tanto nesse jogo, sobretudo no segundo tempo. Qual que foi o grande mérito na casa do adversário de segurar a pressão aí, quase 90 minutos? A gente teve que ter tranquilidade e uma certa paciência, né? A gente sabia que a equipe deles é uma equipe muito qualificada, vem com grandes contratações, bons jogadores. Então, como eu falei, pelo momento que a gente vivia hoje, o mais importante era vencer para dar confiança para a sequência. E a partir do momento que a gente fez 1-0, a gente adotou uma postura um pouco mais cautelosa. Acho que a gente podia ter ficado um pouquinho mais com a bola só para dar uma descansada. A gente acabou dando muita bola para o adversário, mas isso a gente vai corrigindo com o decorrer dos jogos. Se eu puder fazer mais uma sobre o Danilo Avelar, e o gol foi dele. É um cara que algumas pessoas questionam, é novo, tem 20 anos de idade, e fazer um gol num clássico, quanto isso pode ser importante para ele? Eu estou chegando agora no grupo, conhecendo aos poucos as pessoas, mas já dá para ver que é um menino muito querido dentro do grupo, é muito trabalhador. Eu acho que isso a gente preza muito dentro do futebol. Uma pessoa do bem que quer sempre ajudar, quer sempre melhorar. Então, hoje ele foi coroado com um gol, mas a gente costuma dizer que quando ganha um, ganha todo mundo. Então, hoje ele teve a felicidade de fazer o gol pra gente e nós todos fomos vitoriosos. Obrigado. Ramiro, você estava acostumado com Grenais, né? Eu te fiz essa pergunta. Falando do Danilo Avelar, você já vê o sorriso dele aí, o cara do jogo falando no Rodada Fox. Por mais que você foge dela, você sempre passa na sua frente. Essa é a verdade. Só que assim, eu não fui nenhum moleque de fugir da realidade. Para sair de uma situação complicada, que eu sinceramente não considero tão ruim assim quanto falavam, é você enfrentando. Então, eu ergui a cabeça, abri o peito e falei assim, para me aplaudirem, um dia eu vou ter que fazer melhor. E acredito que trabalhando com a confiança que o pessoal vem me dando, não tem outra solução a não ser trabalhar, ser justo, ganhar a confiança de todo mundo, ter mais confiança, fazer o gol quando for preciso, igual hoje. E nada como um gol no clássico, né, Avelar? Exatamente. É um momento muito importante, é uma coisa muito bacana, poder ajudar a equipe em primeiro lugar. Sair com a vitória fora de casa no clássico, segundo lugar, fazer um gol também. Você acha que uma vitória confiável novamente antes de vir em dezembro, eu teria mandado um recado, deixa comigo, o Avelar vai jogar. Mesmo que não deu muito certo, quem sabe a partir desse clássico de hoje. Todos os jogos, ou seja, perdendo todos os jogos, você ganhar um clássico, é sempre ganhar um clássico, sempre motivador, sempre bom. Então a gente tem que tirar fruto desse jogo, podemos fazer melhor, essa é a verdade, sabemos que podemos fazer melhor, mas o importante é ser com a vitória hoje e conseguimos. Avelar, em que nível tu coloca o Corinthians em relação? Hoje ganhou do Palmeiras, mas está muito atrás do Palmeiras em termos de elenco, na tua opinião, não? Hoje foi uma prova que elenco, no papel uma coisa, na prática outra. Essa é a verdade. O futebol do Brasil é muito nivelado. Eu que joguei fora posso dizer isso claramente. É muito nivelado, então não basta de nada você ter um elenco super rico, super custoso e na hora do campo são 11 contra 11 e ali quem tiver mais concentrado no jogo, tiver inteiro, vence a partida. Então acho que independente de termos no papel, como você disse, não estamos atrás não. Avelar, o teu gol, dá pra gente.
gente sabe que o jogador oscila, é normal, todos os jogadores vão oscilar, você trocou de clube, né? E aí a torcida sempre, né, que é aquele Danilo da Europa, jogando bem. E fazer segundo clássico, eu queria que você falasse da importância também, né, ampliando para a análise da sua história no Corinthians. Eu acho que veio no momento ideal, né? Agora falando pessoalmente, esse gol é um momento que, assim, eu projetei muito esse jogo, né? Tive a semana aqui até então, era para descansar na quarta, mas acabei entrando no segundo tempo, para justamente focar bem nesse jogo, que seria muito importante, não só pessoalmente para mim, mas para o clube, para o time que está em construção. Acho que era muito importante sair daqui jogando bem e com a vitória. Acredito que a gente pode jogar melhor, podemos jogar melhor, só que o importante era sair com a vitória, então saí muito satisfeito. O Carille há pouco falou que você tem sido o jogador mais regular do Corinthians nesse ano. Queria que você falasse sobre isso. E ele também disse que, em razão de várias críticas que você recebeu, você tem uma cabeça muito boa e que se não fosse isso você não teria dado essa volta por cima. Eu agradeço as palavras do Carille. Acho que assim, um lateral esquerdo, acho que ele tem sim, um lateral, vamos dizer assim, é uma posição que tem que ter uma regularidade, essa é a verdade, porque não é minha função fazer gol, pra ser bem sincero. Óbvio que a gente tem que chegar, dar apoio, suporte, mas o mais importante, jogando fora de casa, é defender bem ali. Então, assim, eu procuro melhorar cada dia mais, sendo mais regular. Quanto mais regular for, eu acho que, consequentemente, vou errar menos e vou melhorar em outros termos, né? Então eu procuro, né, manter essa linha e com a ajuda do staff do Carille eu tenho conseguido melhorar, ter mais segurança nessa parte de ser regular. Temos pouco mais de um minuto, amigos, mas gostaria de uma considerações finais de vocês dois sobre essa vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Facincani. Quando o Filipão não der o braço a torcer, que ele precisa mudar, ele tem que sair da zona de conforto dessa bola que só resolve pelo alto e não no toque de bola, o Palmeiras vai ter as mesmas dificuldades em jogos pesados nesse ano como teve no ano passado. Eugênio Leão. Os dois times precisam melhorar bastante para mostrar um futebol realmente agradável, realmente competitivo. É claro, início de ano ainda, vamos dar tempo aos dois, mas hoje foi ruim. Legal, muito obrigado Felipe Facincani, Eugênio Leal. Lembrando que amanhã tem Bavi, hein? Copa do Nordeste, a partir de 5 da tarde, horário de Brasília. Tem Bavi ao vivo aqui no Fox Sports na terça-feira. Sempre bom lembrar também, hein? Estreia do Galo na Libertadores da América, enfrentando o Danúbio lá no Uruguai. Terça-feira, a partir das 7 da noite, ao vivo, exclusivo aqui no Fox Sports. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um Rodada Fox. Muito boa noite.